Bom, tu estava falando também das cólicas dos bebês, né, em recém-nascidos. Pode explicar para nós como o tratamento funciona para eles? Deve ser bem difícil, né? Porque qual é a resposta de um bebezinho recém-nascido, né, para as ações aí do método Busquet? Então, na intervenção sobre os bebês, as técnicas são adaptadas, são mais sutis, são suaves. A gente faz uma avaliação também através da palpação, todo o trabalho é manual, a gente avalia os órgãos abdominais, avalia a tensão sobre a coluna, sobre o crânio, e a gente também, como no adulto, a gente busca entender quais os pontos de tensão que estão fixando e prendendo aquele corpo e relaciona isso com a disfunção. Então é um trabalho bem simples e rápido, é simples, mas bastante eficiente, e se o problema for realmente da disfunção do corpo do bebê, se não tiver nenhum problema alguma imaturidade devido ao nascimento, alguma patologia mesmo, em 2, 3 sessões, geralmente, a gente consegue resolver bastante os problemas dos bebês. É bem interessante. Agora, como identificar esses pontos, né? A gente falou dos bebês que deve ser mais difícil porque ele não dá uma resposta objetiva, né? Às ações ali da terapia, né? O terapeuta percebe os pontos de tensão com as mãos. Como é que funciona isso? Sim, exatamente isso. Na verdade, muitas vezes a gente nem precisa da resposta do paciente. Apenas pela palpação dos locais e até mesmo pela avaliação da musculatura com a mão, a gente consegue identificar a tensão e os locais de disfunção. Bom, como acontece a sessão de terapia com o método Busquet? Então, na primeira sessão a gente faz uma avaliação completa. Essa avaliação ela se baseia no anamnese, que é uma entrevista onde a gente busca entender o que está acontecendo com o paciente, as queixas e todas as situações que ocorrem. Depois a gente faz uma avaliação postural para entender o molde da postura do paciente. Depois a gente avalia as cadeias musculares, depois avalia a pelve, avalia o sistema visceral e, se precisa, avalia também o sistema craniano. Depois disso, é como se a gente montasse um quebra-cabeça. A gente vai montando o mapa do corpo do paciente, quais regiões que ele está querendo proteger, o que está acontecendo, e vai relacionando isso com as disfunções que ele apresenta e com a queixa que ele trouxe no início da sessão. Você utilizou o termo cadeias fisiológicas, né, Murilo? Isso aí parece ser um conceito fundamental aí do método Busquet. Explica pra gente um pouquinho melhor. Sim, na verdade, o método ele começou com cadeias musculares, porque a parte visceral não era integrada. A partir do momento que entrou o sistema visceral, passou a se chamar cadeias fisiológicas, porque não tem só cadeias musculares, mas sim uma cadeia visceral e também uma cadeia estática conjuntiva, que é como se fosse uma cadeia de tecido conjuntivo que não é propriamente o músculo. É um tecido mais denso que vai ter a função de manter o nosso corpo em pé. Então, e aí, são várias cadeias, então, né? A gente estava vendo ali no site também, acho que são 7 cadeias, é isso? Isso, são várias cadeias e todas se interligam entre elas. Então, por exemplo, a cadeia visceral vai ter relação com a cadeia muscular, uma cadeia muscular vai ter uma relação com a outra cadeia muscular, todas as cadeias musculares terão relação com essa cadeia estática, então os sistemas vão se interligando. E é por isso que a avaliação ela deve ser global, e esse é o grande diferencial do método. Porque se os sistemas estão interligados, uma disfunção num local vai influenciar outro local. Então, se a gente não tiver esse olhar global, algumas coisas vão passar despercebidas e muitas vezes o paciente não vai conseguir trazer o resultado satisfatório para o paciente. Então, a coisa é ir de volta, eu fico imaginando ou não. Por exemplo, a gente mencionou o fato de que, às vezes, a dor é nas costas e você imagina que seja, sei lá, a tua coluna vertebral que está com problema, mas não, é o órgão. Ao contrário, também o órgão pode danificar as outras estruturas, inclusive musculares, ósseas e tudo mais? Pode. Uma tensão visceral, nesses tecidos que recobrem a vista, é importante dizer que a gente não trata o órgão diretamente. Certo. O nosso objetivo como fisioterapeuta é tratar as disfunções, as tensões dos tecidos que recobrem o órgão. Problemas patológicos e clínicos de cada órgão é a responsabilidade do médico. Então, a gente vai encaminhar quando identificar isso. Mas, sim, essas tensões internas, elas podem sim repercutir nas tensões musculares e na parte óssea, na parte articular e assim por diante. É muito comum, uma questão que é muito comum, bastante conhecida, são as tensões renais. Muitas pessoas já relacionam a dor na coluna com um problema no rim. Ah, é verdade. E é exatamente isso que acontece. Isso, né? A tensão interna lá no órgão, no rim, vai solicitar a tensão muscular, porque os músculos estão em contato com o rim, e vai acabar sobrecarregando a coluna lombar. Gente, eu fico imaginando que muitos problemas que acabam indo parar em sala de cirurgia, inclusive, de repente não necessitariam de uma intervenção tão profunda, né, Murilo? Como é que você vê, em termos gerais, as ações nessa área? Com certeza. A gente vê que muitos problemas clínicos, na verdade, eles são uma disfunção, ou seja, não tem verdadeiramente uma patologia.
E sim, muitas cirurgias acabam sendo feitas por uma falta de entender o que está acontecendo, ou por um tratamento que não agiu diretamente sobre a causa do problema, e infelizmente acabam sendo realizadas inúmeras cirurgias que a gente vê que não precisa, né? Que depois, muitas vezes, o problema do paciente acaba retornando. Então, infelizmente, é uma realidade ainda no nosso país, onde parece que se tem um vício em cirurgias. Eu acho que existe uma questão comercial por trás disso, assim como também por trás das cesarianas, que acaba sendo um ponto de agressão muito forte sobre os bebês. Então, infelizmente, a falta de entendimento da função do organismo, das funções naturais, de como que o organismo funciona, acaba levando a esse tipo de situação. Interessante.